Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso quadro Doutrina Nível 1 da série A Restauração, e hoje nós iremos falar sobre a geração perversa, vamos dar continuidade sobre esse assunto, e o subtema de hoje é a perda da responsabilidade pessoal. Só que, obviamente, antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva nos nossos canais, compartilhe os nossos vídeos e também participe do nosso quadro Pare Ouça e Reflita, que tem trazido ministrações específicas para abençoar a sua vida. Então, o que eu irei ensinar para você no vídeo de hoje? O que significa esse conceito da perda da responsabilidade pessoal? Eu irei falar com você sobre a doutrina de Agostinho de Hipona a respeito do pecado original, a predestinação e uma série de outros assuntos, o conceito de Agostinho de Hipona entre graça e livre-arbítrio, e eu também vou falar sobre o principal opositor de Agostinho de Hipona, que foi Pelágio. Eles nunca se encontraram pessoalmente, mas as suas doutrinas bateram de frente uma com a outra durante uns bons anos, até que a Igreja Católica, convenientemente, acabou optando pela doutrina de Agostinho, porque servia melhor aos interesses dela. E com a escolha da doutrina de Agostinho sendo o ensino oficial da Igreja Cristã, né, você acabou perdendo o entendimento do que significa responsabilidade ao pessoal, ou seja, a sua própria participação no seu processo de salvação. Eu também vou explicar para você a respeito do que de fato significam heresias. A gente já fala bastante sobre esse assunto, mas eu queria só dar mais um ponto, além de todos os outros pontos que a gente já falou. Eu também vou passar para você o que significa a morte dentro de um contexto das Escrituras. Então, quando está se falando sobre a morte reinou desde Adão até Moisés, o que de fato isso significa, para você conseguir entender exatamente quais foram as consequências de Adão sobre os seus descendentes, sobre toda a humanidade. E por último, no vídeo de hoje, eu vou esclarecer para você sobre algumas adulterações que ocorreram em Romanos 5 para respaldar a doutrina de Agostinho de Hipona. Então, a gente também vai estudar um pouquinho sobre Romanos 5, alguns textos, alguns versículos baseado no original grego, belezinha? Então, querido, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá? O texto é o mesmo, Enoque 93, 13 e 14, que diz assim: Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão seus atos, mas todos eles atos de perversidade. Então, como a gente tem falado até aqui, a raça rebelde foram os discípulos que se corromperam e se tornaram no cristianismo que você conhece hoje. O que são e como nascem as heresias? Jeremias 23, 28, na Corrigida e Fiel, diz assim: E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, ou seja, não faça mistura, não misture um pouquinho da opinião de Deus com a sua opinião, um pouquinho daquilo que é verdade com aquilo que você acha. Fale a palavra de Deus com verdade, porque palha é uma coisa, trigo é outra, e o que o alimenta é o trigo, não é a palha. Marcos 7, do 7 ao 9, diz assim: E em vão me adora, isso daqui é Jesus falando, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, que é o que? O que o homem pensa, o que o homem acha, a forma como o homem interpreta a sua realidade. E disse-lhes ainda, jeitosamente, parece até uma coisa meio brasileira, o jeitinho brasileiro, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, com toda técnica, com toda manha, com toda sagacidade, começam a introduzir a opinião humana e vão substituindo o mandamento divino pela opinião humana. Então, o que são e como nascem as heresias? Heresias são ensinos mentirosos baseados em percepções incorretas da realidade dos fatos, certo? Heresias são sofismas, que nós já ensinamos isso
várias vezes, né, em vários vídeos aqui do canal também, e também em nossos estudos complementares no nosso PDF. E como já ensinamos em nossos estudos, são mentiras com aparência de verdade ou verdades maculadas, corrompidas pela mentira, com mentira. Então, um sofisma é uma heresia e uma heresia é um sofisma, e o sofisma tanto pode ser uma mentira que de forma carismática, com uma oratória perfeita, a pessoa falou de uma forma tão bem aquela mentira que você acredita ser verdade, quanto também pode ser uma meia-verdade, né? Ou seja, tem alguns pontos que está certo e outros pontos que estão errados. Isso também pode ser um sofisma. E o sofisma, na realidade, é toda e qualquer percepção apoiada no engano, seja um engano completo, uma mentira completa, ou uma mentira parcial. Isso também é um sofisma e automaticamente também é uma heresia. Jeremias 17:5 diz assim: Assim diz Javé: Maldito o homem que confia no homem e que busca apoio na carne e cujo coração se afasta de Javé. As heresias proliferam em ambientes psicoespirituais estabelecidos pela carnalidade. A carnalidade é o resultado de três coisas. Vamos a ela. Primeiro, dependência apenas no seu corpo e nos sentidos físicos, apoio na carne. Segundo, dependência em outras pessoas ou corpos, confiar no homem. E terceiro, afastamento ou ausência de Deus ou de um relacionamento correto com Deus, coração afastado de Javé. Vamos voltar aqui um pouco para mim, para a gente poder explicar isso melhor. Então, as heresias são qualquer forma de pensar, de sentir, de interpretar a realidade que não está apoiado na verdade. A verdade, como falei para vocês no estudo paralelo, que eu acho que foi o vídeo nosso mais teórico possível, eu digo que a verdade é a realidade, e a realidade é Deus e a sua criação e todos os aspectos que apontem para ambos, tanto para Deus quanto para o fato de que Deus criou todas as coisas. Então, quando eu entendo que a verdade é a realidade das coisas, eu entendo que a minha realidade ela é composta de aspectos espirituais e aspectos físicos. Por meio dos meus sentidos físicos, eu entendo o meu ambiente terrestre, o meu ambiente físico. E por meio dos meus sentidos espirituais, eu entendo a parte espiritual da minha realidade. Então, eu entendo a Deus, o ambiente onde Deus opera, eu entendo também Satanás, demônios, o ambiente onde eles operam e a maneira como toda essa realidade espiritual influencia sobre a Terra. Então, eu consigo, por meio da espiritualidade, unir os meus sentidos físicos e os meus sentidos espirituais e processar a informação completa de como a realidade é. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios que o homem natural, ou seja, aquele que se apoia apenas nos seus sentidos físicos, não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas sempre vão lhe parecer loucura, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente, ou seja, por meio dos seus sentidos espirituais. Só que o homem espiritual, né, ele consegue discernir bem todas as coisas. Por quê? Porque ele une as informações que ele capta dos sentidos físicos, mais as informações que ele capta dos sentidos espirituais e consegue ter uma visão de toda a verdade, de toda a realidade. E, obviamente, não apenas dependendo dos seus sentidos físicos ou espirituais, ele também está relacionado diretamente com Deus e ele permite que Espírito Santo, a Mãe, conduza ele ou ela a toda a verdade. Porque aquilo que ele não consegue enxergar por ele mesmo, pelo fato de ele estar em relacionamento com Deus, Deus revela aquilo que ele ou ela precisam saber. Mas o oposto da espiritualidade é a carnalidade. E a carnalidade ela é citada em diferentes textos das escrituras, mas eu sempre gosto de usar Jeremias 17:5, que, ao meu ver, é aquele texto que resume bem
todos os elementos que compõem a carnalidade. Então, a religião, né, o cristianismo, mentiu para você dizendo que carnalidade é ter um corpo físico. Não é. O corpo físico não foi criado por Satanás. O corpo físico foi criado por Deus e Deus espera santificá-lo e Deus espera imortalizá-lo. Ele nunca foi um problema. Na realidade, se hoje você vê o seu corpo físico como um problema, é que você acredita no ensino de Agostinho de Hipona, que por meio de Platão, porque foi Agostinho de Hipona que introduziu os conceitos de Platão na liturgia, na doutrina cristã, certo? Foi por meio de Agostinho que Platão começou a dar palpite nos dogmas cristãos. Platão acreditava que o corpo humano foi dado ao homem como uma forma de puni-lo e que, enquanto o homem permanecesse na sua carne, ele seria imperfeito, porque apenas quando houvesse uma separação entre o espírito e a matéria, entre o espírito e o corpo, e o homem, por meio do seu espírito, adentrasse as regiões espirituais, o homem conseguiria ter toda a revelação e aí ele se tornaria perfeito porque ele teria acesso a todo conhecimento. É por isso que você hoje acredita, você cristão, que apenas no céu, que é o ambiente espiritual, você será perfeito. Por quê? Porque enquanto você estiver preso a este corpo, você não vai ter acesso a toda a revelação e a toda a realidade espiritual como um todo. E você acredita nisso porque Agostinho, né, ou Platão, né, acabaram fazendo você acreditar nesta mentira. Então, a carnalidade não tem absolutamente nada a ver você ter um corpo físico. Jesus encarnou e ele era um homem espiritual, né? Enoque tinha carne e era um homem espiritual. Abel tinha carne e era um homem espiritual. E tantos outros homens ou mulheres, né? A gente tem o hábito de citar mais nome de homens, mas faz parte, é o costume mesmo. A gente sabe que também mulheres também caminharam em espiritualidade, porque a espiritualidade nunca teve a ver com ter ou não ter um corpo físico, assim como carnalidade nunca teve a ver com não ter ou ter um corpo físico. Carnalidade sempre teve a ver como aquilo que eu costumo dizer, uma dependência da alma, uma dependência, um vício, uma obsessão sua pelos seus sentidos físicos. Tecnicamente, você só confia e só acredita naquilo que o seu corpo consegue captar de informações. O carnal ele tem aquela visão que a única parte da realidade que existe é a terrestre. Por quê? Porque por ele estar com o relacionamento com Deus quebrado, maculado, corrompido, distorcido, o coração dele está afastado de Deus, automaticamente os sentidos espirituais dele estão bloqueados e por causa disso ele não consegue entender o segundo aspecto da realidade, que é a espiritualidade. Então, o carnal é aquela pessoa que não tem um relacionamento com Deus, e eu vou explicar sobre essa questão de relacionamento. Ele se apoia apenas nele mesmo, e quando ele diz, e quando eu falo nele mesmo, eu me refiro a sentidos físicos, a depender da capacidade do seu corpo, dos seus recursos terrestres. Então, ele se apoia apenas nisso, naquilo que os sentidos físicos dele captam, a audição, o olfato, o paladar, o tato, e também a locomoção, o ir e vir, e todos os recursos que ele consegue produzir aqui na Terra. E do mesmo jeito, ele se apoia em outras pessoas dessa forma, ou seja, na espiritualidade dessas pessoas, não, na presença física dela, nos sentidos físicos dela e na capacidade dela. Por isso que é muito comum na religião eles terem sempre aquele comportamento de respaldo. Então, para eles aceitarem uma verdade, tem que a maioria concordar com essa verdade. Se tiver duas pessoas que apontam para uma direção e 50 pessoas que apontam para outra direção, por eles se apoiarem no homem, eles vão para a direção que os 50 estão apontando. Por quê? Porque como o coração está afastado de Deus, eles não conseguem ouvir diretamente de Deus o que é a verdade. Então, eles precisam depender daquilo que eles conseguem captar dos sentidos físicos dele,
E eles dependem também daquilo que outras pessoas dizem. Então, a maioria está dizendo que isso daqui é azul, mas eu estou dizendo que essa roupa é preto listado com branco. O que que a pessoa... Não, mas se a maioria está dizendo que é azul, então, por favor, Chaya, por favor, Cleide, você está errada. Isso aqui é azul. Por quê? Porque tem um monte de gente de estudo científico que comprova que isso aqui é azul. Disse, ah, não, mas isso daqui é preto com listras brancas. Essa é a realidade dos fatos. Não, mas você quer ir em contra a voz da maioria, né? Vox populi, vox Deo, né? A voz do povo, a voz da maioria é a voz de Deus. Então, dentro da carnalidade, por você não ter os sentidos espirituais ativos, pelo seu relacionamento com Deus estar quebrado, ausente, e o seu coração está afastado de Deus, você só consegue depender dos sentidos físicos e dos recursos produzidos por meio do corpo, tanto no que concerne a você quanto no que se refere aos outros. O seu apoio não está em Deus, a sua confiança não está no Senhor. A sua confiança está em você mesmo, naquilo que o seu corpo é capaz de produzir, ou está naquilo que o corpo dos outros é capaz de produzir. E aí nasce as heresias. Nesse ambiente é que proliferam as heresias. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas e Deus organizou todas as coisas e Deus sabe exatamente o que está certo e o que está errado na sua criação, baseado no projeto dele de como a sua criação deveria ser. Então, quem determina a verdade ou a mentira não é a criatura, é o Criador. Só que quando Deus é tratado apenas como objeto de análise, e não como uma pessoa que você se relaciona. E o que é objeto de análise? Ah, você trata Deus como uma figura histórica, então, Deus como figura histórica, você estuda muito as escrituras, porque as escrituras elas só mantêm registros históricos, ok? Ela é um livro de testemunhos. Eu acho que isso foi o segundo vídeo do nosso estudo paralelo, explicando que as escrituras é um livro de testemunho. As escrituras apontam para Deus, mas as escrituras não substituem a Deus. Então, você pode ler a Bíblia de capa a capa e ler a Bíblia inteira mais de 40 vezes, como eu fiz. E isso não irá te aproximar de Deus, apenas vai te manter muito bem informado a respeito dele. O que vai te aproximar de Deus é você se relacionando com ele, buscando a ele diretamente, operando nos seus sentidos espirituais para poder ouvi-lo. Você precisa aprender a caminhar em espiritualidade para poder ouvir a Deus. Se você analisa Deus como uma figura histórica e aí você fica lendo só a biografia dele, ou um objeto de análise aonde você e outras pessoas debatem a respeito deste objeto chamado Deus, você está apenas falando muito a respeito de uma coisa, na realidade, corrigindo a respeito de uma pessoa que você não tem relacionamento nenhum. E é uma ilusão, eu vejo isso muito na religião. Né? O cristianismo está lotado disso. As pessoas, eu tenho relacionamento com Deus. Aí tu pergunta para ela se um dia ela já escutou a voz de Deus, e ela nunca escutou. Ela pensa que o relacionamento dela com Deus é o quê? Escutar uns louvores ao longo do dia, né? Ler alguns trechos das escrituras e e no culto escutar umas pregações. Isso é o que ela entende de relacionamento com Deus. Mas Deus, de fato, Deus está dizendo para ela: não vai, parabéns, você está certo, continua, corrija nisso, faz isso, não coloque seu filho nessa escola, não, esse emprego não é para você, direcionando ela em áreas específicas, como você vê nas escrituras Deus fazendo com todo mundo. Porque Deus é o mesmo, ele não muda. Se no passado ele direcionava vários aspectos da vida das pessoas e as pessoas conseguiam se relacionar com ele, no presente permanece do mesmo jeito e no futuro sempre será assim. Mas aí o problema da carnalidade ou tratar Deus como um objeto faz com que você não consiga perceber pelo testemunho das escrituras que a sua relação com Deus não tem nada a ver com a forma como as pessoas das escrituras se relacionavam com Deus. O fato de você ficar o dia inteiro ouvindo louvor, pegando algumas pregações, escutando a palavra de algumas pessoas, fazendo as liturgias, faz com que você
cria a ilusão na sua cabeça de que você está relacionando-se com Deus. Mas aí, quando você lê a Bíblia, você vê Deus ajudando um fulano que o martelo caiu no meio do rio, você vê Deus direcionando para saber se a pessoa vai para a esquerda e vai para a direita, e a pessoa, na carnalidade dela, não consegue encaixar. Tipo assim, se a minha vida não está, se o meu relacionamento com Deus não é igual o das testemunhas bíblicas, então eu não tenho relacionamento com Deus. Porque as escrituras foram escritas por mais de 70 pessoas, apesar que o pessoal disse que foi 40 e poucos, mas não foi não. Foi bem mais, foi muito mais pessoas que escreveram as escrituras. Mais de 70 e poucas pessoas, e todas elas testemunham que a forma como Deus se relaciona com o ser humano é X. E a forma como eu acredito que o relacionamento com Deus é Y. Nesse aspecto, a voz da maioria tem razão. Se eu não estou me relacionando com Deus de uma maneira como um Davi se relacionava, como ele se manifestava na vida de um Pedro, ele se relacionava na vida de uma Esther, então tem alguma coisa errada comigo. Eu não tenho um relacionamento com Deus. Na realidade, eu trato Deus como um hobby, um objeto de estudo e de análise. Eu gosto muito de falar sobre ele, mas eu não consigo enxergar ele como uma pessoa real. E aí, quando você não escuta a fonte de toda a verdade, você começa a criar heresias, porque aí você interpreta a realidade de acordo com o que você acha, ou você concorda com as interpretações que as pessoas dão a respeito dos fatos, a respeito das coisas. Por quê? Porque você está afastado da fonte de toda a verdade, do Criador de todas as coisas. E assim nascem as heresias. A igreja se corrompeu, se prostituiu, porque com o passar do tempo, após a era apostólica, eles pararam de ouvir a Deus e começaram a interpretar as coisas de acordo com aquilo que eles achavam. No período apologético foi o período de maior corrupção, porque aí eles começaram a utilizar técnicas gregas de filosofia para começar a explicar as escrituras e assim justificar para os outros o porquê para começarem a tentar, corrigindo, a justificar para as pessoas, para elas pararem de persegui-las. E aquilo que eu quero avisar para você, sionita, assim, ó, nós, sionitas, os justos, os que estão caminhando na justiça, só viveremos verdadeiramente em paz quando houver novos céus e nova terra, o quais habita a justiça, como Pedro fala. Enquanto operar iniquidade na terra, você nunca viverá na verdadeira paz. Então, pare de esperar das pessoas do mundo apoio incondicional, porque você não vai ter. Pare de esperar do mundo que opera a iniquidade uma vida verdadeiramente tranquila. Não, é aquilo que Jesus falou lá para os discípulos em Mateus. Vocês vão receber tudo aquilo que vocês precisam receber, mas vocês vão receber isso dentro de ambiente de perseguição, não dentro de ambiente de paz, vai ser dentro de ambiente de luta. Por quê? Porque o nosso verdadeiro sábado, o nosso verdadeiro descanso só ocorrerá na restauração de todas as coisas. Não será agora. Então, como eu costumo dizer, a gente vem para a Terra, né, para trabalhar, né? E a gente descansa no período milenial. Quer dizer, depois do período milenial, porque no período milenial ainda vai ter bastante treta para resolver. Então, tipo, pare de ficar como aconteceu com os discípulos do terceiro século, esperando, não, quem sabe eu falando na linguagem deles, eles vão parar de me perseguir. Querido, as trevas odeiam a luz. Sempre. Eles não vão parar de perseguir porque eles não estão entendendo o errado. Né? Eles não estão perseguindo você, corrigindo, porque eles estão entendendo você errado. Eles estão perseguindo você porque eles amam a iniquidade e você incomoda por querer caminhar na justiça. Então, pare de ficar esperando que todo mundo te apoie. Não, não vai ser todo mundo que vai apoiar. Somente aqueles que querem caminhar na justiça de Deus é que você vai receber apoio dessas pessoas. Os demais vão te perseguir, te caluniar, falar mal de você, ridicularizar a sua família. E eles sempre vão querer intimidar você para fazer qualquer meios para você calar a boca, para eles continuarem vivendo na iniquidade deles. Porque a sua verdadeira paz só vai acontecer quando a iniquidade for exterminada por completo da terra.
Até lá, pare de ter a ilusão de que você vai viver uma vida sossegada e tranquila, porque você ainda vai receber tudo o que você precisa receber. Mas não se esqueça que até que a iniquidade seja varrida, será com perseguições. Então, querido, o que eu quero falar com você a respeito de heresias era isso, e agora eu vou explicar para você a respeito da morte. Como você pode compreender a morte, e aí, dessa maneira, procurar te esclarecer as consequências daquilo que Adão e Eva, posteriormente acabou sendo chamada de Eva, fizeram com toda a raça humana. O que de fato as ações dele comprometeram os seus descendentes. Beleza? Vamos falar sobre a morte agora um pouco. Vamos lá. Compreendendo a morte. Um dos motivos pelos quais há muita confusão referente às consequências da transgressão de Adão para os seus descendentes está relacionado ao termo morte. Por isso, irei trazer os diferentes significados de morte nas Escrituras para sua melhor compreensão. Primeiro, morte como sinônimo de mortalidade. Vamos ler os textos 1 Coríntios 15, do 21 ao 42, que diz assim: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. É óbvio que você está percebendo que eu cortei algumas partes aqui, certo? Mas seria interessante você ler todo o capítulo de 1 Coríntios 15. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outras das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua e a outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, ou seja, você percebe que há estrelas que brilham mais do que as outras. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Então, o que nós lemos aqui? E a morte nas escrituras, elas também tem sinônimo de mortalidade. Imortalidade é o quê? É que o seu corpo não é imortal, ou seja, ele não vive para sempre. Então, uma das consequências do que Adão e Eva fizeram foi impedir a imortalidade deles e dos seus descendentes. E a imortalidade, como eu irei falar aqui, ela se daria por meio da árvore da vida. Era a árvore da vida que tinha o fruto que, se comessem, viveriam eternamente. Mas como eles foram expulsos do jardim sem comerem da árvore da vida, Adão bloqueou nele mesmo e na sua descendência a imortalidade. Então eles se tornaram mortais, ou seja, o corpo tem uma vida limitada. O corpo tem uma bateria, vamos botar assim, uma bateria de vida limitada. Ao invés de durar para sempre, ele só dura durante um tempo. Então, você percebe nas escrituras o conceito de morte como sinônimo de mortalidade. E esse foi a principal consequência, ou a segunda principal consequência da transgressão de Adão e Eva para os seus descendentes, para todo humanidade. Certinho? Vamos dar continuidade aqui agora. Morte como sinônimo de iniquidade. Romanos 5, 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão.
Então, aqui nós já vemos a morte dentro de um contexto diferente. Não é apenas sobre a vida útil do corpo, a funcionalidade, quanto tempo este corpo irá funcionar, mas aqui nós vemos a morte como sinônimo de iniquidade. E por que eu digo como sinônimo de iniquidade? Porque é dito claramente que ou iniquidade, como vocês já sabem, ela é outro nome para injustiça, certo? Iniquidade é desequilíbrio, é sem equidade, sem equilíbrio, sem moderação. O iníquo é uma pessoa que vive sem moderação, sem equilíbrio. E injustiça é alguém que vive fora da correção, fora do que é reto, normal e direito, certo? Elas são sinônimas por isso. Então, aqui é dito no texto de Romanos 5 que a morte reinou de Adão até Moisés. E é óbvio que não está se falando sobre mortalidade aqui, porque depois de Moisés as pessoas continuam morrendo fisicamente. Entretanto, até Moisés não havia uma visão clara do que era a justiça, do que era a vontade de Deus, porque Adão não estabeleceu a justiça para os seus descendentes. Então, a morte, a iniquidade, a injustiça reinou de Adão até Moisés, porque foi somente com Moisés que as pessoas começaram a ter uma visão clara do que Deus considerava certo e daquilo que Deus considerava errado. Obviamente, existem aspectos da lei de Moisés que serviam apenas para a administração daquela época e também leis que eram apenas para o povo judeu, para os descendentes de Abraão. Mas tirando esses aspectos das leis operacionais para organizar o povo daquela época, dentro daquele contexto, e daqueles aspectos de leis que tinham a ver apenas para o povo judeu, há muita porção da justiça, que é eterna, na lei mosaica. Então, por meio da lei mosaica, você sabe que você não deve oprimir o estrangeiro. E para nós, sionitas, quem é o estrangeiro? É todos os seres humanos não regenerados. Eles é que são os estrangeiros. Por quê? Porque a terra foi dada para os filhos de Deus. A terra foi dada para os santos e para os justos. Então, aquela pessoa que não é filho de Deus, que não é santa, que não é justa, que não é regenerada, que não passou pelo processo de novo nascimento, aos olhos de Sião, ela que é estrangeira. E aí, o que você lê? Que você não deve oprimir o estrangeiro. Você deve oprimir a iniquidade que ele comete, mas você não deve tratá-lo mal só porque ele é estrangeiro. Você aprende também a forma como os filhos devem tratar os pais e o cuidado que os pais devem tratar os filhos, e isso não acontecia desde Adão até Moisés. Então é por isso que você lê também Pedro falando que você foi liberto do fútil legado, da herança inútil, da vida morta que você herdou dos seus pais. Por quê? Porque agora a morte está sendo tratada como a sua vida ímpia, a sua vida de mundão, a sua vida presa na iniquidade, de acordo com os valores que não tem absolutamente nada a ver com o Sião. Então, de Adão até Moisés, a morte reinou. Por quê? Porque as pessoas viveram uma vida inútil, obras mortas. Hebreus fala isso, que você tem que se arrepender das suas obras mortas, você tem que se arrepender da sua vida inútil, que para você tinha muito sucesso, porque era muito baseado no que as pessoas da terra, fora da justiça de Deus, tratam como relevante, como importante, como prosperidade, como sucesso, como valor, mas aos olhos de Deus é tudo lixo, é tudo porcaria, não tem importância nenhuma. Então, muitas vezes, aquilo que você acha certo, Deus acha errado. Aquilo que você valoriza, Deus não dá valor nenhum. Esses dias teve uma discípula minha que ela chegou assim. Eu estava lendo sobre o livro de Êxodo e percebi que eles ostentavam, né? O tabernáculo era muito ostentação. Aí por quê? Porque muitas coisas foram utilizadas, ouro, prata, né? Minérios preciosos aqui na terra para pessoa, para fazer colchete, para fazer vaso, para fazer bacia. Então, era um luxo só. Eu falei, não, é porque, infelizmente, vocês aprenderam a enxergar na terra o ouro e a prata como um status de valor. Mas o ouro e a prata sempre foram criados por Deus
para serem utilizados dessa forma. Então, não é ostensivo. Tecnicamente, Moisés e a sua equipe estavam utilizando o ouro de forma correta. O ouro ele é tão importante, ele tem tanto valor em Sião, que ele é composto no chão para servir de asfalto, né? As ruas são de ouro. Por quê? Porque ele foi criado para ser utilizado para esse fim, para esses meios. É aqui na Terra que as pessoas começaram a colocar o ouro como, nossa, carregada no ouro, como um símbolo de ostentação, de luxo e de riqueza, quando na realidade ele é apenas um tipo de minério para você utilizar para trabalhar com ele para diferentes fins. Ele não é tudo isso. Você está percebendo que muitas vezes aquilo que as pessoas valorizam e colocam lá acima, Deus não dá tanto valor assim? Só que tem coisas que Deus coloca lá em cima e as pessoas estão nem aí. Então, a iniquidade, né, ela também é uma morte. Você vê Pedro falando, acho que é Pedro ou João, a referência sempre vai aparecer aqui para você, falando que o evangelho foi pregado tanto a vivos, os sionitas, quanto a mortos. Que o quê? Que estão vivendo uma vida fora do propósito de Deus, uma vida completamente desequilibrada, uma vida fora daquilo que Deus considera correto, direito normal. Então, aos olhos de Deus, essas pessoas estão mortas. Ela tem um corpo morto, mortal, que não vive para sempre, mas ela também vive uma vida inútil. E nesse aspecto, Adão também contribuiu para ferrar com os seus descendentes, porque ele tanto impediu, bloqueou a imortalidade, como ele também, por meio daquilo que ele fez, estabeleceu a injustiça. Beleza? Agora vamos continuar aqui. Por último, que eu quero passar para você é a morte como sinônimo de juízo divino, como sinônimo de punição. Porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Vamos explicar sobre isso. Isaías 29, 20. Apocalipse 21, 8 diz assim: Mas quanto aos tímidos, e tímido significa aquele que sustenta, organiza e estrutura sua vida fundamentado no medo, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E por que é a segunda morte? Porque a primeira morte é a sua mortalidade e também a sua vida inútil. E a segunda morte é que você vai ser desarraigado da terra. A morte como punição divina, ela significa, e aqui eu vou usar a expressão grega thanatos. O que é thanatos? É a palavra para a morte no grego, e ela significa a separação entre o ser e o seu meio ambiente. Então, quando é que uma planta morre? Quando você arranca ela do solo. Por quê? Porque o solo é o ambiente da planta. A planta não é um pássaro, a planta não é um peixe. Quando é que um peixe começa o seu processo de morte? Quando você tira ele da água, porque a água é o ambiente deste ser. Quando é que um ser humano morre como ato de juízo divino? Quando Deus tira dele o direito de viver na terra. Então, essa pessoa tem o espírito e o corpo separados, e esse espírito vai viver no inferno, que é um lugar que foi criado por Deus, mas Deus considera a parte do seu reino, porque o seu reino é céus e terra, não céus, inferno e terra. Então, essa pessoa vai viver para sempre separada da sua fonte de origem, que é Deus, e também do reino aonde Deus opera e governa, que é tanto os céus, a capital, Jerusalém, quanto a terra. Ou seja, essa pessoa vai viver para sempre na segunda morte, o afastamento, longe de Sião, porque Sião é uma junção de céus e terra. E nesse aspecto,
Adão não ferrou com a humanidade, que é o que eu vou ensinar para você hoje. A transgressão de Adão está vinculada à mortalidade, a transgressão de Adão está vinculada à injustiça, mas a transgressão de Adão não está vinculada à punição. Você não nasce condenado ao inferno. Você se condena ao inferno por causa dos seus próprios pecados. Adão não tem a ver com o que você fez, com o que você. Tipo assim, o que Adão fez condenou apenas a Adão a viver para sempre afastado de Deus. Mas cada um morre por causa dos seus próprios pecados. Ou seja, esse morrer aqui é sinônimo de punição de vida. Por causa daquilo que você comete de errado, é que você está afastado de Deus. E a gente vai falar sobre isso agora, porque eu sei que você foi ensinado no cristianismo que não é verdade, que Adão, ele te ferrou nesses 3 níveis: mortalidade, injustiça e viver separado de Deus e do seu reino. Mas eu quero dizer que Adão te ferrou apenas em 2 níveis: mortalidade e injustiça. Viver separado de Deus e do seu reino é fruto das suas próprias ações. Adão e Eva não têm qualquer participação nisso e vamos começar a falar sobre isso agora ou não. Eu vou dar uma pausa aqui para você e a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe você.